Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Sobre ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos estar nos colocando de pé para iniciar nosso culto. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esses dias que o Senhor nos proporcionou, ó Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui hoje, ó Pai, para adorar a Ti, ó Pai. E que possamos estar adorando o Senhor conforme a Tua vontade, Senhor. E que a palavra, Senhor, que será ministrada aqui, Senhor, esteja saindo não da boca do pregador, ó Pai, mas sim da Tua palavra, Senhor, da Tua boca, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria que possamos louvar ao nosso Deus nesta manhã. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, corações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, corações de danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, corações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Ó Senhor, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, corações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor.
toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Momento dos avisos. Quero primeiramente dar as boas-vindas a você que nos visita nessa manhã. O pessoal vem em peso aí, teve uma carreata hoje até aqui. Carreata foi ontem, não foi? Graças a Deus por isso. Seja muito bem-vindo aqui à Igreja Bíblica Brasileira, congregação do Beija-Flor. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Tá bom? Eu quero dar alguns avisos nesse momento. O primeiro deles é que voltamos ao núcleo presencialmente. Glória, na última quarta-feira já nos reunimos aqui. A diferença é que aqui começa às 19 horas. Passou das 20 horas aqui o pessoal já começa a dormir. Aqui 20 horas não dá. Aqui tem que ser 19 no máximo. Então tivemos um estudo muito bom na última quarta-feira, mas tem espaço para mais gente. Pode chegar, a gente abre a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Cada um cita ali o versículo que mais lhe chama a atenção, é apresentado o contexto, e a gente vai conversando. Na hora que a gente vê, já passou aí quase uma hora estudando a Bíblia. Então você é nosso convidado, né? A gente tem mantido o protocolo de segurança, afastamento, álcool em gel, e pedido a proteção de Deus também quanto a toda essa pandemia. Graças a Deus tem nos guardado. Na semana que vem teremos a nossa ceia, a ceia do Senhor. Então você também é nosso convidado a estar aqui conosco para a ceia do Senhor. O discipulado a gente vai voltar, tem uma turma de discipulado, em breve a gente vai voltar também, ainda esse mês, e eu vou falando com os irmãos. Enquanto isso, fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp também. Tá bem? Você pode ver que eu já estou um pouco na correria, estou até um pouco ofegante aqui, filmagem, agora a gente está com um novo programa aqui para passar os slides, então a gente está testando, por isso que eu estou sentado aqui, não tive nem tempo de passar ainda para os irmãos. Você vai aprender aqui, viu, meu filho? Semana que vem. Cadê o Delei também? O Delei está fazendo falta aqui, viu, irmã? Pessoal aqui, ó, muda de casa, vai embora daqui, aí a gente pede o pessoal que passa slide, enfim, a gente não aguenta mais. Precisa chegar mais gente aqui nesse local. Local bom, agradável, gostoso, né? Então a gente está precisando de obreiro aqui para a Igreja Bíblica Brasileira do Beija-Flor. Então a gente está correndo um pouco. A igreja contemporânea, a igreja atual, dispõe de alguns recursos que nós aqui
queremos usar também a transmissão colocada posteriormente via internet. Se você perceber aqui, não funciona o celular, não funciona. Tem uma internet a cabo que chega na casa de alguns irmãos, mas nem parece que é a cabo, parece que ela vem a favor dos ventos, né? Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Aqui é assim, energia também, acho que da última vez, ou penúltimo que o irmão pregou, acabou a energia aqui, chegou aqui, estava sem energia elétrica, mas a palavra de Deus foi pregada, assim como na igreja primitiva, né? Não havia energia elétrica, mas a igreja pregava a palavra de Deus. Nós, como uma comunidade humilde, acolhedora, nós temos também as nossas despesas, temos nossos desejos aqui de melhorias das nossas instalações. Estava conversando com alguns irmãos aí nessas semanas e a gente tem um desejo de levar a mesa de som, a projeção, colocar aqui no teto, fazer uma ilha ali no fundo do nosso templo para essas questões de áudio visual. Tudo isso, ainda que seja pequeno, a gente precisa da colaboração dos irmãos para que isso ocorra. Temos algumas despesas administrativas aqui também, questão de limpeza, auxílio do pastor, inclusive, tudo vem daquilo que os irmãos depositam aqui na nossa igreja. E é muito bem-vindo. Os irmãos sabem que a gente tem usado isso para a obra do Senhor. Material das crianças, por exemplo, que a gente está comprando essa semana também. Então, tudo isso envolvendo o que a gente recebe na obra do Senhor. Então, isso depende daquilo que está no coração dos irmãos. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se isso estiver no seu coração nessa manhã, você que nos visita, esse é o momento da nossa igreja. Mas se você tiver isso no seu coração, você fique à vontade para depositar aqui no gasofilácio, durante o próximo cântico, a sua oferta ou seu dízimo. Nesse tempo eu quero convidar os irmãos a mais uma vez se colocar de pé, aqueles que podem e desejam. Nós vamos já orar, agradecendo os dízimos, as ofertas, e vamos orar pelas crianças também, que estarão indo para a salinha. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Apesar das dificuldades, dos tempos difíceis, Senhor Deus, das angústias, das aflições, o Senhor nos traz alegria, Senhor Deus. O Senhor nos traz regozijo na Tua palavra. A Tua presença aqui, Pai, é motivo de nos dar plenitude de alegria, como diz o salmista no Salmo 16, Senhor Deus. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem provido os recursos nesta casa, Senhor Deus. E para as famílias que estão aqui, nada tem faltado à nossa mesa, Pai. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, Senhor Deus. Obrigado pela saúde de cada um de nós, aqueles que contraíram o coronavírus, Senhor Deus, mas já estão curados, Senhor Deus, porque a Tua poderosa mão estava sobre nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Nós queremos te pedir também pelas crianças que estarão na salinha, Pai, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor abra os corações, que elas possam crescer, Pai, e ter a alegria de andar nos Teus caminhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos com o coração grato. Amém. Vamos cantar com alegria. O pessoal aqui é meio quietinho, mas pode levantar a mão, pode cantar mais forte, não tem problema não. Faz a terra se alegrar
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, o exílio de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Diga o quanto Ele é grande. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tá aqui, pronto. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu falei, primeira vez que vim aqui, estava comentando com alguns, eu e minha esposa, e o quanto do refrigério de Deus nós recebemos todas as vezes que eu venho aqui. Eu vou dizer uma coisa, às vezes nós acostumamos com o lugar e parece que ele já não é o mesmo, né? Às vezes está um lugar lindo, mas daí você vai acostumando, aí ele vai ficando o mesmo, aí você vai fazendo pouco caso. Deixa eu falar para vocês, o que vocês não têm, porque não é de vocês, mas esse lugar, eu vejo neste lugar a glória do Senhor. O que vocês têm aqui, poucos têm, bem poucos, saibam disso. O privilégio que vocês têm é de realmente andar em agradecimento ao Senhor. E aqui repousa a paz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com vocês. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu constante renovo. Obrigado, Senhor, por nos dar a amplitude de poder te conhecer, Senhor.
embora não tenhamos a capacidade de conhecê-lo no todo, aquilo que nos dá, Senhor, tem sido extraordinário. Guarda-nos agora, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, seguir conforme os Teus direcionamentos e viver, Senhor, como loucos neste mundo. Loucos porque caminham segundo o Teu querer. Guarda cada um de nós, ó Pai, que assim o seja, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Bom, como acho que todos já sabem, né, não é nenhum segredo, a nossa igreja tem tido temas em cada domingo, e em cada domingo um livro da Bíblia. Então já percorremos um bom trecho até aqui. E hoje um livro muito interessante. Um livro que ele teve os seus acontecimentos numa data, e ele foi escrito muito tempo depois. Um livro que nós nem sequer sabemos quem de fato escreveu. Não sei, não sabe, ninguém sabe. Acreditamos que tenha profeta, um homem ungido do Senhor, como Moisés, alguma coisa assim. Mas porque o livro que nós vamos falar hoje é justamente da vida de Jó. E por que não foi Jó? Porque o livro retrata já uma situação interessante. O desconhecimento. Jó não tinha qualquer ideia do que estava acontecendo na vida dele. Ele caminhou durante todo aquele tempo sem saber que ele estava sendo alvo de algo extraordinário. De uma discussão, de um jogo entre o Criador e uma criatura perdida. Entre Deus e Satanás. Os dois conversavam sobre a vida de Jó. Jó deve ter vivido mais ou menos no tempo dos patriarcas, Abraão. E ele deve ter vivenciado tudo isso antes do dilúvio. Por quê? E como sabemos disso? Pelas características da vida de Jó. Viveu um longo período, mais de 100 anos. Época do muito tempo atrás. E assim caminha a história deste lá atrás viveu algo inimaginável. Algo que nos dias de hoje nós temos vários termos para identificar. Desastre, um assustador dia de hoje. E os mais modernos falam que ele teve uma tempestade perfeita. O que é esse termo? E lá atrás nós já falávamos disso quando fizemos uma outra pregação. Tempestade perfeita é um termo que usaram para descrever o seguinte: uma situação inesperada na nossa vida, ela tem um agravamento por coisas externas. Então é um desastre, é alguma coisa incontável. Mais ou menos assim, está chovendo, você vai passar numa poça d'água com o seu carro, probabilidade boa de atolar. Até aqui está tudo bem. É algo que você não quer, mas é um risco que você corre. Só que quando você entra naquela poça d'água, na verdade, ela te leva ladeira abaixo ou precipício abaixo, e você cai num rio. Algo extraordinário está acontecendo naquele evento e tornando ele muito mais doloroso. Só que daí algo pior acontece, porque a hora que você vai tirar o cinto não sai, e você fica preso dentro do carro enquanto ele está submergindo nas águas. Algo pior ainda acontece, por fatores externos que acarretam naquela situação que já era ruim, algo muito pior. Esse termo, tempestade perfeita, ele foi usado mundo afora. E em 2007, ele se tornou algo tão recorrente e tão maldizente que uma universidade pediu que eles não mais usassem essa fala. Tempestade perfeita. Por quê? Porque ela atraía inegavelmente o mal. Ela recuperava na memória das pessoas algo prejudicial. Jó, me parece, viveu uma tempestade perfeita. Porque se algo que ele não esperava aconteceu, ele foi agravado ainda mais.
Eu não sei quem conhece ou quem sabe da história de Jó. Nós temos um ditado, né? Olha, você tem que ter a paciência de Jó. Mas de onde veio isso? Olha, ele sofreu tantos ataques e por tanto tempo manteve a fé com paciência de que tudo ia melhorar, que daí nós colocamos para as pessoas que estão passando por dificuldades. Cara, tenha a paciência de Jó. Ou a gente fala, olha, eu não tenho a paciência de Jó, hein? Eu vou estourar. Por quê? Porque Jó viveu uma tempestade perfeita. Num dia, não foram em anos ou várias e várias décadas, num dia, este homem, que era um homem reto, que era um homem bom, olha o que diz no capítulo 1, no versículo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este homem, num único dia, ele não somente perdeu toda a fortuna que ele tinha. E um detalhe, a fortuna naquele tempo era por conta das cabeças de gado que ele tinha, dos bois e tudo mais. Mas ele não só perdeu tudo isso, toda a riqueza que ele tinha, como ele também perdeu todos os seus filhos, como ele perdeu também toda a sua saúde, como ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a dignidade. Então, essa tempestade perfeita na vida de Jó, ela foi inegavelmente maior do que todas que eu já vi. Eu não conheço a história de ninguém que tenha perdido tudo como ele. Não, eu não conheço. E Jó ainda assim manteve-se firme. Quando ele perdeu a dignidade, que foi um dos últimos ataques que ele sofreu, aqueles que diziam amigos de Jó, colocavam claramente o seguinte: Jó, você tem algum pecado escondido. Você está carregando alguma maledicência na sua vida, é por isso que você é tão penalizado. A esposa de Jó costumeiramente falava, Jó, cara, sai, pede para esse Deus que você tanto tem, para ele não mais ficar do teu lado, morre, porque nem a tua vida vale a pena. Não faz mal. Acabou a pilha, mas a minha não. A vida de Jó, então, inegavelmente, ela foi traumática a partir deste momento. E isso nos traz algumas lições. Tive a oportunidade de descobrir isso por quanto estudava a vida de Jó, os escritos sobre Jó e sobre tudo o que ele passou. A primeira é que uma tempestade, alguma coisa que me machuca, ela me oprime, ela me entristece. Olha só o que fala o capítulo 3, os versículos 24 e 26 de Jó, de 24 a 26. Diz assim: porque em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. É interessante, esse tormento de Jó, ele foi tão profundo, que ele inclusive questiona a Deus por que ele nasceu. Tamanha a opressão, tamanha a depressão que esse homem se afunda. Olha aqui, 3:11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? A tristeza que abateu na vida deste homem foi tão profunda, foi tão intensa, que ele perguntava: Deus, por que eu nasci? Qual o motivo do meu nascimento? E só para quem não conhece a história de Jó, até porque eu deveria ter falado isso no começo, Deus estava no céu olhando toda a terra e todos os homens com os seus anjos. E ele diz assim: vê lá, olha Jó, homem justo, reto e temente a Deus. E Satanás, que já andava à espreita, ouvindo isso, questiona Deus. Fala:
Mas será que ele é tudo isso com liberalidade? Ele te ama simplesmente porque te ama? Ou ele te ama porque o Senhor dá tudo para ele? Porque ele tem uma família linda, porque ele é rico, porque ele é poderoso? Aí até eu te amo. Então, Satanás questiona a adoração de Jó. E ainda Satanás lança um desafio. Deixa eu tocar na vida dele. Tira para ver se ele te adora. Deus então, em sua soberania, fala: pode tirar. Tira o que você quiser, só não tire a vida. E aí então começam os ataques. Sucessivos, rotineiros, repetidos. Vem um servo dele e fala: Jó, todos os teus filhos morreram. Jó, você perdeu toda a tua propriedade, você perdeu todos os teus bens. E ele se rasga numa opressão profunda, numa depressão que não tinha por onde sair. Para agora, pensa um segundo em alguma coisa que te machucou. Alguma coisa que feriu a tua vida, né? Algum sonho que você teve e que foi frustrado, você não alcançou por algum motivo que você nem sequer conhece. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Não te deixa triste? Você não fica meio cabisbaixo e inegavelmente já não te vem uma pergunta? Poxa Deus, por quê? Por quê? Agora vamos colocar uma pitadinha maior aí nessa tua carga. Imagina se quando esse teu sonho foi frustrado, você era um homem ou uma mulher justa, temente e fiel a Deus. Fazia tudo bonitinho, né? Acordava de manhã, orava: oh Senhor, obrigado por mais um dia. Aí fazia a sua jornada de trabalho, ou enfim, tinha o teu dia, e em todo o tempo agradecendo a Deus. E aquele sonho, né? Você caminhando com o sonho, de repente se acaba, esvanece, some. A tua pergunta não ganha um quê maior? Fala: Deus, mas peraí, eu sempre fui justo, eu andava segundo o teu querer, por quê? E quando você não tem uma resposta, como Jó, a probabilidade de você cair numa depressão, ela é grande. Agora compara esse teu problema com o de Jó. Só um segundo. Compara essa tua dor ou essa tua frustração com a de Jó. Nós estamos vivendo momentos distintos do que a gente viveu até aqui. Um vírus invisível, um monstro, né? É um gigante. É um gigante. Só que olha que interessante, é um gigante invisível. Tem afrontado a nossa vida todo segundo. E para alguns, ele tem sido tão terrível que ele tem levado. Quantos não morreram por conta desse vírus? Quantos? Quantas famílias não estão hoje chorando porque perderam um pai, um filho, uma esposa? Quantos? Talvez você tenha. Talvez o teu choro hoje venha a ser esse, eu não sei, mas quantos não têm sofrido isso? Pois é, bora fazer um link com o vírus que assolou Jó. É como se aquele vírus tivesse aniquilado toda a tua família, todos os teus filhos. É como se esse vírus tivesse então tirado a tua possibilidade de trabalho. Hoje você não tem mais R$1 para suprir as tuas necessidades. É como se esse vírus então agora, de forma intensa, tirasse a tua dignidade. Você fede, mas tanto que nem a pessoa que mais te ama aguenta ficar do teu lado. É isso. Esse é o vírus que assolou Jó. Não é caso para ter uma opressão profunda? Será que não é um motivo suficiente para cair no choro e dizer: Deus, Deus, me leva, porque nasci? Essa então é a primeira configuração, sabe? A tristeza, ela nos traz para baixo, ela nos oprime, ela nos aperta, ela nos maltrata. Uma outra coisa que inegavelmente aconteceu na vida de Jó por conta dessa tempestade perfeita é que ela nos deixa sozinhos. Bem da verdade é isso. Toda tristeza, todo trauma acaba fazendo você ter um recolhimento de vida que você fica sozinho.
Vamos ser sinceros, quem gosta de andar com quem só chora aqui? Pode levantar a sua mão, que eu tenho ali uns 12, 15 bebês que estão chorando, vou deixar tudo com você. Sendo sincero, ninguém gosta. Nós gostamos de andar com pessoas alegres, felizes, né? Então você está no maior tormento, aí vem um varão valoroso e te dá uma palavra de esperança. Pô, meu irmão, anima, Deus está preparando o melhor para a tua vida. Aí você tem até uma injeção de ânimo. Agora você chora e vem outro e chora mais ainda. Você quer continuar andando com uma pessoa assim? É claro que não. É claro que não. Pois Jó, embora até um determinado ponto de sua trajetória ele não viesse a chorar, as pessoas não mais queriam ficar do lado dele. Porque ele era tão perdedor, ele era tão derrotado, porque era tão inimaginável tudo que acontecia com a vida daquele homem, que é melhor nem ficar perto. É como se ele tivesse uma lepra contagiosa que é, e ficasse bem próxima da minha vida, e eu não quero pegar lepra. Então as pessoas começaram a se afastar de Jó, a tal ponto da mulher dele indicar que talvez o melhor caminho viesse a ser a morte. Então, o sofrimento, a depressão, tudo isso nos abala a tal ponto de começarmos a caminhar a partir de um determinado momento sozinhos. E aí isso acentua o quê? Acentua ainda mais a minha depressão, a minha opressão, a minha tristeza, e aí eu vou me afundando cada vez mais. Sabe, meu irmão, é inegável que a situação de Jó, ela foi um ápice em tudo, em tudo. Todo o sofrimento dele, bom, adiantando já para vocês, não foi por um pecado. Jó não era pecador, ele era reto, temente e justo. Então não foi nenhuma atitude dele que desenfreou todo aquele mal. Foi uma operação satânica. O diabo fez tudo aquilo na vida de Jó. O diabo trouxe todo esse tormento, a tal ponto dele falar, como nós vimos aqui, Senhor, o mal, aquilo que eu mais temia, agora me acontece. E isso é terrível, isso maltrata. O dono da CNN, que é uma empresa de notícias, né, muito famosa, ele teve uma infância traumática, viu? O pai dele abusava dele, maltratava ele, a tal ponto de, num determinado momento de sua vida, o pai pegar a mulher, as filhas e ir para outra cidade e deixar ele no internato. Mas o pai, enfim, embora tratasse aquele menino daquela forma, era um bom empreendedor, tinha negócios valorosos que ele comandava. Até que o menino, chamado Ted, que é o atual dono da CNN, assumiu o comando de tudo aquilo e fez crescer. O pai dele, pouco tempo depois, se mata. Essa é a vida desse homem bilionário. E sabe o que ele acha de Deus? Algo que tem que ficar bem longe. Sabe o que ele achava das igrejas? Pessoas tolas, que caminhavam numa fé boba. Da onde veio essa dor? Da onde veio esse trauma com relação a Deus? Pela dor que ele sofreu no passado. A tal ponto dele não querer mais ninguém, nem mesmo a Deus. Bom, a história desse homem, casado por 3 vezes, divorciado 3 vezes, e agora padecendo de um mal, ele diz que quer ir para o céu. Interessante, não é? O que a dor pode fazer com cada um de nós. Com Jó, até um determinado ponto, fez ele continuar justo e reto. Olha só o que ele fala no capítulo 1, versículos 10 e 11. Perdão, versículos 21 e 22. 1, 21 e 22. Depois de Satanás tocar em tudo que Jó tinha, ele fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Até aqui, Jó caminhava sem pecado algum. Um herói da fé. Agora, a fé tirou a dor de Jó? A fé fez com que Jó conquistasse o que ele mais queria naquele momento? Não. Os filhos morreram mesmo. A riqueza dele se foi. E a saúde também. E aquela pergunta que eu fiz para vocês, quando vocês têm um sofrimento que você não esperava, vem a inegavelmente pergunta, por que, Senhor? Vem a dúvida, na vida de Jó a dúvida também existia, mesmo tendo a fé em Deus, mesmo caminhando com Deus, declarando que Deus deu, Deus tirou, Deus fez o céu e Deus fez a terra e tudo que nelas há, mesmo declarando tudo isso, Jó caminhava com dor, frustração, medo e dúvida. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, deixa eu te falar, se porventura você tem passado por dores, por frustrações na sua vida, e estas dores te trouxerem dúvidas, está tudo bem, é normal. Um homem do tamanho da fé de Jó, caminhou com dores e dúvidas, e nem isso afastou o olhar carinhoso do Pai. Deus continuava olhando por Jó. Deus continuava tratando Jó como um filho amado. Então não deixe que nenhuma dor tire você do caminho do Senhor. Não deixe que nenhuma frustração te leve para distante do caminho da casa do Pai. Porque inegavelmente, quer faça frio ou faça sol, quer tenha luz ou não, quer venha a internet ou não, Ele sempre será o teu Pai. Ele sempre te tratará com o carinho que o mundo não conhece. Então não se afaste dos caminhos do Senhor. Sabe, meu irmão, a dor também pode me levar para mais perto de Deus. E essa foi a última lição que eu tirei disso tudo. A dor inegavelmente me revela a presença de Deus, quando de verdade eu me comporto como filho do Pai. Quando eu sei que de verdade Deus existe, quando eu sei que de verdade Ele está presente, quando eu sei que Ele é absoluto, o que significa isso? Que Ele está aqui, Ele está no teu coração, Ele está na tua fala. Quando eu sei dessa possibilidade infinita de Deus, a dor me faz ver a presença do Pai. Jó tinha dores, dúvidas, tinha todo um contexto que o empurrava para contrariar a Deus. Jó tinha tudo isso. Mas como ele se permaneceu como filho, firme. Como Deus, compreendendo as nossas fragilidades, porque Ele é Pai, Ele sabe das nossas possibilidades, Ele sabe que nós podemos ir até um certo ponto, depois não dá mais. Ele entendeu as dúvidas de Jó, Ele entendeu o choro de Jó, Ele entendeu até o clamor pela morte de Jó. E como Pai, em determinado momento, então, Ele fala: chega, não toca mais no meu filho, agora não mais. E aí Ele abençoou Jó de sobremodo. Assim é conosco, assim é com a minha e com a tua vida. Eu não sei quais são os problemas, quais são os tormentos que você tem passado, eu não sei. Eu não sei se quando você dorme, às vezes a tua oração é pela morte. Oh, Pai. Eu não sei qual é o teu clamor, mas eu sei quem é Deus. E eu sei das possibilidades desse Deus maravilhoso, que mesmo no mais profundo vale, Ele é Deus. Tem um louvor que fala isso, né?
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Quem é Deus na tua vida? Como você tem se relacionado com esse Pai? Sabe, meu irmão, eu lancei um vídeo, como de costume, ou pelo menos estou tentando fazer, sobre o livro. E uma pergunta que me veio à mente, logo que comecei a estudar, é: Deus não amava Jó? Deus não ama um homem justo? É como um pai que tem um filho legalzão, ele não ama esse filho? Porque se ama, então por qual motivo fez passar por tudo isso? Qual o objetivo de Deus fazendo isso com Jó? O objetivo de Deus era fazer de Jó um homem extraordinário, com uma fé inegável, e queria me mostrar que mesmo se não fizer, Ele é Deus. Mesmo que a chuva venha e venha forte, mesmo que os ventos batam contra a tua vida, Ele é Deus. E com Ele, tudo fica melhor. Jó termina o seu relato com um versículo que eu quero trazer para a minha vida, sabia? Porque aqui todo mundo já ouviu falar de Deus, né? Eu também. A gente já ouviu falar de Jesus, do Espírito, a gente já ouviu falar de tudo. Mas ele fala no capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, Senhor, como eu quero viver isso. Como eu quero não mais somente ouvir falar de Deus, ouvir falar da paz do Espírito, ouvir falar da vitória em Cristo. Como eu anseio por ver Deus. Porque maior do que aquela minha pergunta do sofrimento, do porquê, é a minha ansiedade de ver o Criador. E aí você pode perguntar: mas como eu posso ver a Deus nos dias de hoje? Como eu posso então encontrar a este Deus maravilhoso? Não mais somente por ouvir, mas ver. Deus está aqui. Aleluia. Deus está no teu olhar, Deus está na tua fala, Deus está no teu agir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Hebreus 2 diz que, olha, ele tinha todo o poder, mas se fez o menor, para que todas as coisas então se colocassem debaixo dos seus pés. Que coisas são essas? Todas as coisas que ele fez. Sabe, meu irmão, nós temos a possibilidade de ver Deus em todo o tempo. Isso vai depender da nossa fé. Como está a tua fé? Como você tem caminhado no meio das aflições, das tribulações? Como? A tempestade, ela não é bem-vinda. Ninguém quer uma tempestade. A chuva nós queremos, porque ela é boa, mas a tempestade não. A tempestade com os fortes ventos, com água além da necessidade, não, ela eu não quero. Mas ela existe. Na minha vida, pelo menos, existe, e creio que na tua também. Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Sabe, meu irmão, nós somos livres. Nós temos a possibilidade de entregar a nossa vida para Deus em todo o tempo. Tudo vai depender da nossa fé. Deus nos dá hoje, como em todo o tempo, a possibilidade de um recomeço. Às vezes, eu ainda estou prostrado, com as dores ainda. Mas
Mas eu posso declarar que sim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. E posso ansiar por falar como Jó. Deus, te conhecia só por ouvir. Agora eu te vejo. O que você quer da tua vida? Qual é a projeção que você quer? Jó foi um instrumento do Senhor, como filho amado. E você também talvez o seja agora, um instrumento do Senhor, como filho, como uma filha amada. As atitudes, as coisas que acontecem em nossas vidas, e sejam elas boas ou más, tá? Isso é indiferente, tá bom? Então, as tempestades, como as bênçãos que você tem, nada disso mostra Deus. Sabe o que mostra Deus? É a tua resposta. É quando você é abençoado e você glorifica. É quando você tem as maiores dores e ainda assim você glorifica. Isso é mostrar e viver Deus. Eu quero Deus na minha vida. Se você, o pastor falava aqui agora há pouco, né? Poxa, algumas pessoas vão e não voltam. E às vezes não conseguem por conta da distância. Enfim, seja lá qual o motivo for de não voltarem para esta casa de oração. Mas, se você tem dúvidas sobre esse caminho, se você já esteve nesse caminho e não mais está, ou se você nunca entrou nesse caminho, Deus hoje te chama para ser um dos tais, como eu disse para o meu filho hoje. Não mais só um chamado, mas um escolhido. Eu te convido a orar comigo, para que a nossa resposta venha a ser sim. Sim, eu creio. Você que nos acompanha, faça também essa oração. Traga agora a tua resposta. Pai amado e Deus querido, eu te agradeço, Senhor, porque em todo tempo tem falado comigo. Me sinto um privilegiado, Pai, porque mesmo diante dos meus maiores erros, ainda assim o teu refrigério, o teu renovo e a tua graça permanecem comigo. Te agradeço, Pai, porque me dá a chance de em cada segundo buscar mais de Ti e querer crescer mais e mais. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Tenho tido as minhas tempestades, como cada um dos que oram comigo agora tem tido as suas tempestades. Mas está tudo bem. Deus deu, Deus tirou. Que possamos viver uma fé verdadeira, Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo, que mesmo tendo tudo se esvaziou, mesmo podendo tudo se entregou, mesmo sendo a vida, teve morte, para que então hoje, aqueles que com Ele caminharem pudessem dizer e possam dizer: em Cristo tenho vida. Que não possamos, ó Pai, ter uma vida instável de fé, que mesmo diante dos maiores tormentos, Senhor, seremos ou venhamos a ser firmes na resposta de que glorificado seja o Senhor. Não deixe, Pai, com que os Teus escapem. Planta em nós uma verdadeira fé, que não é presa nem tem como base as coisas que acontecem, mas tem como base o nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos para que venhamos a aceitá-lo como único e suficiente Salvador, para que venhamos a caminhar, Senhor, sem qualquer dúvida, para o alvo da adoração, e que em todo tempo
a nossa resposta venha a ser sim. Sim, eu creio. E que com Jesus venhamos a permanecer hoje e para todo sempre. Amém. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que mesmo diante das tormentas você enxergue o sol. Quando eu cheguei aqui estava nublado, né? Enquanto os irmãos entoavam louvores, o sol se abriu, a luz voltou. Que mesmo nas maiores tempestades você encontre a luz do Senhor. Que mesmo nos trajetos mais difíceis da sua vida você entenda que Cristo é o teu remidor. E aí, que você desfrute das consolações do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo. Que você viva intensamente o amor de Deus Pai. E que por fim, na tua trajetória de vida, você seja inegavelmente o retrato fiel de tudo que Cristo foi e é, levando para o mundo a mensagem da esperança, hoje e para todos sempre.